Shintoísmo, a religião tradicional do Japão. Será que você sabe tudo sobre ela? Yo, Tomodachi! Baijukai! Estamos aqui para mais um vídeo e, como vocês viram, falar um pouco sobre o Shintoísmo, a religião nativa e originária do Japão, né? Você que chegou aqui, me conhece, vai deixando o likezinho aqui para dar uma ajudada, né? E caiu de paraquedas, viu o vídeo até o final para ver se você gosta e quer estar conhecendo mais coisas e gosta do jeito que eu falo as coisas, né? Aí você deixa o like e, se puder me ajudar, se inscreve também. Então vamos começar o vídeo. O que é o Shintoísmo? Primeiramente, temos que entender o que é o Shintoísmo, não é? Bom, primeiro, o nome dele, original japonês, é Shinto, né? Então podem ver que tem um kanji Shin, que é Deus, divindade, não é? E To, pode ser caminho. Então, tipo, é o caminho dos deuses, a tradução disso aqui, né? Por quê? Caminho dos deuses, porque ele tem vários deuses, né? Mais de 8 milhões. São muitos deuses, né? Esse nome foi dado para ele se diferenciar de outras religiões estrangeiras, assim, sabe? Como o budismo, como começou a vir, né, o cristianismo, né, a igreja católica lá no Japão, enfim, o nome foi dado para diferenciar esse culto que o Japão já tinha, sabe? Porque o Shintoísmo, diferente de outras religiões, ele não tem dogmas, sabe? Não teve algo escrito que foi passado. Teve, mas calma. No início ele foi feito por atitudes cotidianas das pessoas. Eles, como são politeístas e o Shintoísmo tem a divindade em todas as coisas, né? Como no ar, na natureza, nos animais, em objetos também. Então foi essa vivência cotidiana de às vezes rezar para vir uma chuva, né? Rezar para poder conseguirem ter colheita, essas coisas. Então foi tudo sendo feito, essas coisas foram sendo passadas de geração em geração, que foi sendo criado essa religião. Santuários e rituais. Uma das características que eu acho que muitas pessoas conhecem do Shintoísmo são seus rituais, mesmo não sabendo exatamente o ritual, é o Matsuri. E é aqueles festivais que acontecem, por exemplo, você deve ter visto que acontece, que tem aqueles desfiles na rua, sabe? Isso também são os Matsuris, é um jeito, é um festival feito para um deus. E pode ser de várias coisas, para a colheita, para vir uma colheita boa, agradecer a colheita que teve, e várias outras coisas também de fertilidade. Então tem várias coisas de Matsuri. Eu vou trazer vídeos explicando sobre vários Matsuris aí, então se inscreve aí se você já quer saber disso, né? Pra você não perder os vídeos. Também temos os Jinja, né? Os templos shintoístas que existem. Não confundir com o Terá. O Terá? Agora eu esqueci. Que são os templos budistas. Vou botar aqui, só acertei o nome. Antes, como eu falei que foi feito a cotidiano, e muito provavelmente o Shintoísmo nasceu lá da época de Omon, que seria a pré-história do Japão, né? Eles não tinham essas coisas tão pouco formais, que tem um templo, tudo certinho. Foi um budismo ali que começou a ter isso, né? E como eu disse que cada região também tinha o seu jeito de praticar o Shintoísmo, né? Depois é que foi se padronizando por todo o Japão, até para ele se diferenciar e também não perder essa tradição que ele tinha. Então tinha que ser passado de uma forma um pouco mais concisa e correta às próprias, para não ser perdida durante o caminho. O papel do kami. O Shintoísmo cultua os kami, né, que são os deuses, as divindades do Shintoísmo. Esse papel é extremamente importante nessa crença, né, no Shintoísmo.
uma das divindades que muito deve conhecer. Quem assiste Naruto deve conhecer: Amaterasu, Susanoo, Tsukuyomi, Izanagi, Izanami e vários outros que eu disse, né? Mais de 8 milhões, cada região tem os seus, e até de deuses parecidos de fogo, chuva, entre outras coisas. E a maioria dos campos são considerados benevolentes e bondosos, mesmo tendo suas não serem perfeitos igual o Deus cristão, que é perfeito e tem aquilo tudo. Como ele tem vários, eles têm falhas humanas também que acontecem com eles, né? Mas o foco principal do shintoísmo é o respeito à natureza, sabe? De realmente respeitar, porque como tudo pode ser uma divindade, você tem que respeitar a divindade de tudo. Até uma pessoa pode se tornar um kami no shintoísmo. Então trata mais desse respeito pela natureza e até os outros por essas coisas assim também. Shintoísmo na vida cotidiana. O shintoísmo não se limita a grandes cerimônias como os matsuris, a visitas aos templos. Ele também, como eu disse, é enraizado no cotidiano da vida das pessoas, né? A prática de fazer orações, até porque eles têm o Kamidana, que é tipo um mini templozinho dentro de casa, onde eles oram ali, até coisas como fazer oração para refeição e pedir várias coisas, como a gente tem aqui, por exemplo, também dizer graças a Deus, coisas assim. Eles também têm essas coisas que são passadas cotidianas, até mesmo para quem no Japão não é shintoísta, shintoísmo mesmo. Todos têm essa prática enraizada na sua cultura. E também o shintoísmo se adapta ao cotidiano de cada um, podendo conviver como ele conviveu com o budismo, o confucionismo ao mesmo tempo. E hoje em dia convive com outras religiões que chegam no Japão, como todas as religiões que tem no mundo. E lá no Japão um pouco de católico, judaísmo e várias outras religiões que tem lá, em menor escala, mas eles conseguem conviver, sabe? Adapta a tudo isso. Shintoísmo na sociedade moderna. À medida que o Japão foi se modernizando, né, a partir da era Meiji, como eu disse, o shintoísmo foi se adaptando a essas coisas, né? As pessoas adaptaram o shintoísmo e tanto que continua até hoje enraizado neles, com os matsuri acontecendo até hoje, as tradições que eles continuam mantendo, os presentes, aqueles omamori que entrega para a proteção, que pega de um templo. Então tudo se mantém até na forma de pensar e fazer, como por exemplo mangá. E tem coisas ali, os próprios yokais que se mantêm até hoje, que vem também da crença do shintoísmo, da natureza. Muitos yokais nascem de emoções humanas, de emoções até de animais, que tem a raposa, por exemplo. Então, tudo isso enraizado e continua se mantendo até hoje. É realmente muito legal ver essa tradição sendo mantida e como a própria cultura pop ajuda a manter essas coisas antigas vivas até hoje. Isso é muito legal. E bom, o vídeo é isso aqui. A que se interessou desse pequeno resumo do que seria e como funciona o shintoísmo, se você quiser saber mais, né? Se inscreve se você gostou, viu até aqui. E eu vou trazer mais vídeos sobre shintoísmo. Até porque, só um minuto, eu tenho esse livro aqui. Olha, eu provavelmente vou tirar o fundo verde aqui, porque senão não vai dar pra ver que é verde, né? Tá aqui, livro sobre o shintoísmo. Aqui tem, nossa, muita coisa boa. Vou destrinchar esse mangá todo aqui, fazendo vários vídeos explicando o que nele contém, na verdade. Então,
Já deixa o like para o YouTube saber que você gosta e quer continuar com isso, né? Então até o próximo vídeo, meus queridos.